Pessoal, sejam bem-vindos, tá? Na UCI de Eletricidade. Assim como eu expliquei lá na última aula de comunicação da escrita, né? A gente mudou, né, de horário, não tá mais na quinta-feira, né? Agora tá toda terça-feira das 22. Antes de iniciar aqui a web aula, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do cenário em digital, tá? Deixa eu só achar aqui o vídeo. E daí a gente dá continuidade, tá? Só um minuto, eu acho que tá baixo aqui. Ah, é. O codec tava baixo. Agora vai. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, pessoal, eu decidi colocar vocês aqui na terça-feira, né? Até deixei o Roberto Mangi lá na quinta-feira, porque a turma de vocês foi a que começou mais cedo, né? Então já estava começando ela ficar prejudicada, né, pelo horário aí. E daí eu enviei a mensagem, pedi para o Luiz, é porque tinha trocado era outra monitora, né? Aí trocou o monitor novo, e aí eu acredito que ele não conseguiu enviar a tempo aí as mensagens, mas assim, já de antemão eu gravei já a aula que teve lá no dia 12, tá bom? Já está gravada, assistam aqui a primeira aula sobre o fórum de discussão, tá? E daí eu pedi o Luiz agora aqui, porque eu vi que ele estava bloqueado aqui, ó. Vocês vão encontrar aqui na videoaula, foi liberada agora aqui essa pasta aqui a gente vai precisar dela, né? Sempre quando eu falo de um exercício, né? Por exemplo, vamos iniciar pelas atividades, por essas aqui, ó, atividade 2, 4 e 5 da situação de aprendizagem um. Os exercícios que estão dentro dessas atividades aqui, eles fazem parte de circuitos de tensão e corrente contínua, tá? Aí, por fim, nós depois vamos estudar mais para frente os circuitos de tensão e corrente alternada que estão nessas duas atividades aqui, tá? Aí eu sempre libero, se a gente fizer mais exercício, eu vou liberar o material extra aqui. Eu já tinha deixado um que, assim, em função da explicação, né, eu vou falar da primeira lei de Ohm, e aí talvez, né, talvez esse exercício demore um pouco mais, porque eu vou passar umas dicas aqui. Nessa pasta, eu deixei para vocês aqui, ó, ela tá lá na aba da videoaula, tá? Sempre quando a aula envolver uma atividade, um exercício mais elaborado, eu vou passar alguns materiais extras para vocês. Tem análise, tá, do exercício que eu vou falar hoje
E provavelmente, se eu falar de outro exercício, eu pego e complemento aqui e coloco mais outro aqui, tá? Eu já deixei de antemão o um aqui. E tem aquela questão, né? Ah, professor, a apostila eu só consigo acessar ela online. Felizmente não dá para baixar. Mas existem materiais extras aí, igual esses dois que eu coloquei para vocês, que é do ETEC Brasil. Não sei se vocês conhecem essa iniciativa. Ela começou, se eu não me engano, lá no governo Dilma, quando as escolas técnicas começaram a se transformar em institutos federais, né? Antigamente era o Cefet, né? Cefet Goiás, Cefet Tocantins e por aí vai, né? Hoje em dia, né? Se eu não me engano, acho que eu tenho um sobrinho que ele eu não lembro nem que curso que ele. Eu sei que foi ou foi administração de sistemas, ou foi ciência da computação, eu não me lembro. Eu sei que ele fez uma escola técnica, só que essa escola técnica ainda ela não tinha se transformado em Instituto Federal, né? Mas enfim, nessa época aí teve aquele programa, não sei se vocês já ouviram falar, o Pronatec. Eles fizeram essa iniciativa aqui, ó. Eu vou baixar os. Assim, pois não? Achei que ia fazer alguma pergunta. Aí esses dois materiais extras aqui, ó, são materiais gratuitos, tá? Se você colocar na internet aí, ó, tem esse daqui, esse primeiro que eu forneci, deixa eu ver, tem esse daqui também, ó. São esses dois aqui, ó. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Inclusive, se você for lá no Google e colocar assim, ETEC Brasil, por exemplo, eletrônica de potência. Ó, até no modo IA fala, ó, aborda temas de cursos técnicos. Isso foi uma iniciativa aí do governo, tá? É, de popularizar, né? De fornecer, ó, materiais gratuitos, tá vendo, ó? Aí tem aqui, ó, você consegue, é tudo gratuito, tá? E aí esses materiais aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, o professor Allan Kardec e Cristiano Lúcio aqui, que elaborou. É os famosos conteudistas, né? Então, aqui na internet, aqui no Google, só você colocar Tech Brasil um assunto, você vai ter um assunto extra aqui, ó. Nesse caso aqui, eletrônica de potência, tá? Só dei um exemplo aqui. Eu baixei esses dois e forneci para vocês. Deixa eu abrir a mesma apostila aqui. Deixa eu... Ah, alternada. Isso. Então, esses dois materiais que eu coloquei aqui, ó, extra para vocês. Esse aqui, ó, tem a ver com os exercícios, né, com o início da nossa UC aqui, ó. É... Nossa, de novo eu baixei, foi esse aqui, eletricidade geral. Então, esse material aqui, ó, o eletricidade geral, você pode começar por ele, ó. Então, essa iniciativa do ETEC Brasil, o governo contratava, né, um professor e esse professor gerava um material, gerava um plano de curso, que aí ele tem abrangência nacional, ou seja, qualquer pessoa que tem interesse em saber mais,
que tenha, né, um computador ou um celular pode acessar esse conteúdo gratuito aqui, ó. Aqui fala sobre eletrostática, eletrodinâmica, corrente alternada. Tem muita coisa aqui, ó, que é interessante. Aconselho vocês a estudar, tá? Dar uma estudada aqui. Inclusive, ó, nessa parte aqui, ó, de corrente alternada, tá? Que a gente vai precisar mais para frente. Tem esse material extra aqui, ó. Se você for aqui, ó, em biblioteca, tá? Tem algumas aulas extras aqui, ó. Tem um professor, quem gravou foi o professor Paulo. Ele gravou algumas aulas aqui, né, sobre diversos assuntos relacionados à eletricidade, tá? Inclusive, eu peço depois para vocês assistirem o que que é o conceito de impedância, conceito de fasores e números complexos, porque a gente vai precisar, né, parte do conteúdo da matéria de vocês, o que tem nos livros aqui do curso. Deixa eu pegar aqui um. O livro um, por exemplo, o início dele é só matemática aqui, ó. Aqui fala algumas coisas que nem tem a ver muito com eletricidade, ó. E aqui, por exemplo, a matemática aplicada, arredondamento, frações, razão, proporção, equações de segundo grau, múltiplos, notação científica, geometria espacial plana, trigonometria. Tá vendo, ó? Tem um capítulo só de matemática. Inclusive, teve uma vez alguns alunos, né, de uma unidade que eu ministrava aula, professor, essa matéria que o senhor está passando aí, ela é matéria de faculdade, tá? Inclusive, era um curso de eletricista, né, industrial, é de faculdade. Eu falei, não, ué, como assim de faculdade? É esse negócio de matriz e determinante. Pessoal, aí eu falei para eles, ó, eu não sei que escola. Aí eu perguntei, vocês finalizaram, vocês então estão fazendo o segundo grau, né? Porque estava fazendo o curso de eletricista. E alguns ainda estavam fazendo o segundo grau, tá? E aí os que estavam fazendo o primeiro ano do Você vai segundo comer grau, 2 minutos. só um minutinho, galera, Ah, é. deixa eu, 11:05, 06. tá aberto aqui, deixa eu só mutar aqui, tá? E daí, alguns que faziam o primeiro ano do segundo grau, eu falei assim: não, vocês ainda não viram, mas quem terminou o segundo grau ou quem está fazendo o segundo ano, geralmente a gente vê essa matéria que fala de sistemas lineares, né? Equações lineares, lembra? A equação, por exemplo, você tem duas incógnitas e duas equações. Você consegue, se essas duas incógnitas, elas estão nas duas equações, eu consigo isolar uma das incógnitas, substituir na outra e achar o resultado, né? O verdade, o conjunto verdade lá, tá? Então tem muita matemática que, na verdade, se você não tiver o domínio ou não tiver a noção dessa matemática, você não consegue entender a física envolvida, tá? Então não é conteúdo, né? O que eu estou passando aqui não é conteúdo de faculdade, embora que seja um curso técnico, ou seja, um patamar a mais, mas não é conteúdo de faculdade. O conteúdo de faculdade é lá na engenharia elétrica e são conteúdos muito mais complexos. Matriz, determinante, que eu vou falar aqui no decorrer do curso. Você, se fez o segundo grau, provavelmente viu lá no segundo ano, dependendo da escola, né? Geralmente, pelo currículo, né? Você vê no segundo ano do segundo grau. Geralmente, você começa com PA, né? Progressão aritmética, PG depois, progressão geométrica, matrizes, determinantes. Algumas escolas, estudantes disso, estuda estatística, né?
mas infelizmente a parte de estatística, a parte de economia, né, que seria muito interessante aí para toda pessoa, né, principalmente para você aprender a lidar, né, com noções de economia, né, com o próprio dinheiro, infelizmente, né, o ensino, pelo menos o público aí não está interessado em ensinar para os seus jovens aí, mas o conteúdo de matriz, o conteúdo de determinante, ele foi passado, né? Se não foi passado na sua escola que você fez o segundo grau, então eles falharam, né? Falharam com você. Mas esse conteúdo extra aqui é justamente para ajudar vocês, né? A complementar não só a minha aula EAD, mas a do professor lá presencial. Obviamente, vocês vão ter, né, um sábado inteiro aí com o professor do presencial, e daí essas lacunas ele pode ajudar mais, né? Minha aula aqui ela é uma vez por semana, né? Ela é rápida, mas assim, dá para a gente falar muita coisa aí. Então, o primeiro livro, né, o de eletricidade aqui, tem muita matemática. Só depois que ele começa, ó, ó, no capítulo 9 é que ele começa a falar, né, de circuitos, né? Geralmente lá na física, no terceiro ano, quando a gente estuda, né? Geralmente a gente vê no meio do ano. No início é eletrostática, né? Que é justamente essa primeira parte aqui, ó, histórico, eletricidade dos corpos, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou analisando, né, a atividade junto com vocês, e junto dessa análise eu vou ponderando e falando, olha, ó a lei de Kirchhoff. Olha a primeira lei de Ohm, né? Ela é enunciada assim, tá bom? E tem também eu vou até deixar já, deixa eu ir nas videoaulas aqui, deixa eu só anotar aqui o link, ó. Tá vendo esse link aqui embaixo, ó, FET Colorado? Não sei se vocês conhecem. Isso daqui é um simulador, tá? De circuitos. Eu já peguei logo o link de online, né? Ele é muito interessante para vocês experimentarem, né? Ver como é que o circuito funciona, tá? Agorinha a gente dá inclusive a primeira atividade, ela tem a ver aqui, ó. Então nós temos a situação de aprendizagem, deixa eu baixar ela aqui. E a folha de resposta. Pronto, baixei aqui. Quer dizer, parece que ainda está baixando. Ah, concluído. Eu vou criar aqui nossa pastinha para organização aqui de atividades. Vou entrar aqui na nossa pasta aqui que eu criei. Deixa eu apagando essas coisas aqui que então, ó, a atividade 2, por exemplo, ó, tem dois exercícios, né? Tem esse exercício aqui de circuito e tem esse outro aqui de
essa situação problema aqui, né? E aí vocês vão vendo, a atividade 4, ó, tem um exercício que é um relatório, primeira vez, né? Na primeira vez do curso, não, né? Vocês viram lá em comunicação oral escrita, eu até passei exemplos lá de relatório técnico, né? Como que é um relatório técnico lá de limpeza de faixa de servidão. E um dos serviços que vocês podem fazer é um relatório igual o que eles estão pedindo aqui, tá? Então são vários exercícios aqui que compõem, né? Na verdade, dá uns 7 exercícios mais ou menos, dá mais que 7 aqui, tá? E ao longo do curso aí, né, até a gente fechar esse, depois a gente vai para o próximo lá de alternado. Então, como é que o curso aqui funciona? A metodologia, né, não só a metodologia Senai, né, mas a metodologia aí pedagógica, ela constatou que geralmente o aluno ele aprende por exemplos, né? Como assim, professor? Exemplos do que ocorre na indústria, tá? Então, assim, dando um exemplo aqui, vocês sabiam que eu aprendi mais, né, como a ser, né, um engenheiro fazendo estágio do que na faculdade. Ah, então você quer dizer que é só fazer estágio, não precisou fazer a faculdade? Não precisava fazer? Sim, precisava. Porque a faculdade, aqui o curso técnico é a base. Inclusive, é o que o conselho de vocês, né, o Conselho Federal dos Técnicos, o que o CREA chama de qualificação, tá? É uma qualificação, um curso técnico ou curso superior, né? E daí, se você tem a qualificação, né, que é o outro nome para curso técnico ou curso superior, e você tem o registro no seu conselho de classe, você está habilitado tecnicamente para exercer, né, para o exercício da sua profissão aí, né, que é de técnico industrial em eletrotécnica ou, né, engenharia elétrica. E daí, nessas situações de aprendizagem, são situações que ocorrem, que poderiam, né, muito bem ocorrer, né, na vida técnica de vocês. Exemplo, foi aquele exemplo de relatório que eu passei lá em comunicação oral escrita, da limpeza lá de faixa de servidão, né, que é você limpar debaixo da rede de distribuição. Então, a situação aqui, né, ela fala que Marcos é um eletrotécnico, né, e trabalha no setor de manutenção elétrica da empresa FSA, né, Indústria de Alimentos. A FSA é uma empresa que está no mercado há mais de 10 anos, produzindo farinha de trigo, então deve ter moinho lá, né? Farinha de trigo e mistura para pães e bolos. Possui sede na Feira de Santana, né, lá na Bahia, beleza. Vamos conhecer as atribuições, né? Atribuições técnicas, né, do Marcos na empresa. E as suas atribuições, em resumo, são as atribuições do eletrotécnico, ou seja, quando a gente tiver lá no MOC mais para frente, já dando spoiler aqui, vocês, segundo lá o Ministério do Trabalho e Emprego, todo profissional, seja de curso de qualificação, lembra que eu falei, qualificação é técnico ou superior, seja de curso de aprendizagem, você vai aprender uma profissão, tá? E essa profissão, ela gera um código, né? Esse código é o chamado CBO, é o Código Brasileiro de Ocupações. Então, no CBO, tem todas as suas atribuições técnicas, né? E, obviamente, né? Por exemplo, a atribuição técnica do técnico industrial em eletrotécnica é a resolução número 74. O número da lei eu não me lembro, não, mas tem uma resolução com tudo que você, eletrotécnico, pode fazer no exercício da eletrotécnica numa empresa, como por exemplo aqui a FSA, né? Dentre as atribuições desenvolvidas por Marcos, como integrante da equipe de manutenção, né? A manutenção é o quê? É a arte de você manter, né, algo, né? Manter algo no estado original, ou seja,
A manutenção nada mais é que você manter, né, o que está funcionando, os motores, os sistemas elétricos funcionando. Uma boa equipe de manutenção, ela dá uma impressão para quem está vendo de fora que, que eles não fazem nada. É exemplo, eu lembro que antes de eu começar a estagiar, eu arrumei uma bolsa, né, lá na OVG. Eu estudei na Católica. E daí você tinha que pagar essa bolsa, né? Fazendo o que eles chamam de contrapartida. O que que é isso? Você presta serviço em algum lugar, né? O governo te dá, a OVG lá te dá esse subsídio, e aí você devolvendo, né? Sendo voluntário em algum trabalho, você tem o valor lá da bolsa, né? Para ajudar nos seus custos aí de estudo, tá? E daí, pra vocês terem uma ideia, foi em manutenção do hospital que é hoje o Alberto Rassi. Eu fiquei lá fazendo serviço, em escola, né? Até fazendo prova também, como eu já dava treinamentos, né? E daí, para virar professor, foi um pulo, né? Treinamentos na área para eletricista de rede de distribuição, predial, industrial, né? Todo tipo de profissional que precisava de treinamento, né? A gente fazia esse treinamento aí, ou na empresa, tá? Então, o seu dia a dia profissional, né? Essas atribuições aqui, ó, você vai manter os sistemas, né? Os sistemas elétricos funcionando, né? Então, uma boa equipe de manutenção, ela sempre mantém tudo funcionando. E aí eu lembro que eu prestei a contrapartida lá nesse hospital lá chamava HGG antigamente, e daí tinha um cidadão lá da manutenção, e daí tinha máquina, tinha uma centrífuga lá, tem uma máquina que chama calandra. É porque é o seguinte, o hospital, ele lavava, porque você tem a rouparia que você lava mesmo, né? Que ela não é descartável, e tem a rouparia descartável. E daí ela fazia, né, a lavagem da rouparia que não é descartável, e tinha as máquinas de lavar, máquina gigantesca lá, tinha centrífuga. Inclusive, a centrífuga estava estragada, e também tinha a calandra. O que que é a calandra? É um rolete. E aí o pessoal, depois que lavava a roupa, depois que a passava na centrífuga, para deixar a roupa terminar o processo de secagem ali, você estende ela nesse rolete, né, no rolete da calandra. Você estende a rouparia aqui, ó. E aí esse rolete é aquecido, ele tem uma resistência, né? E aí ele passa, né? Tem uma espécie de uma haste aqui, ó, que segura a rouparia, né? Aí ele vai literalmente, é como se estivesse passando com ferro, né? A roupa lá, né? Para terminar o processo ali de limpeza e de esterilização, tá? E daí a centrífuga estava estragada, a, a calandra estava estragada, e daí, como eu soube que ela estava estragada, eu fui lá no departamento de manutenção. Daí eu descobri que a manutenção lá do hospital era terceirizada, ou seja, tinha uma pessoa que ficava tantas horas disponíveis na semana para dar manutenção. Eles não tinham alguém que dava manutenção. E sabe o que que foi que eu descobri? Eu marcava várias vezes, eu pagava essa bolsa, era na parte da manhã. Por várias vezes, eu trabalhei não, né? Trabalhei, né? Eu prestei serviço lá por 6 meses. Você acredita que em 6 meses eu nunca vi esse cidadão da manutenção? Infelizmente, quando a manutenção ela é porca ou ela é inexistente, como era esse caso,
as coisas não funcionam. E eu tava doido lá, né, para mostrar serviço. Eu não, então se ele não aparece aqui, eu vou dar manutenção. Mas eles não queriam que eu fizesse a manutenção porque eu estava pagando a bolsa e o medo de eu me acidentar, né? Um estudante lá de engenharia se acidentar. Mas enfim, a boa manutenção é aquela manutenção que você literalmente acha, não é esse caso, esse exemplo, infelizmente aconteceu, tá? Por 6 meses, o cidadão nunca apareceu e eu sempre perguntava: o fulano que eu converso com ele por telefone veio aqui arrumar a calandra, veio arrumar a centrífuga, nunca apareceu. Mas num lugar sério, igual, por exemplo, essa empresa fictícia aí, né? O, o pessoal da manutenção, eles têm que gerar uma SS, uma solicitação de manutenção, e essa SS, essa solicitação de manutenção, ela vai virar uma ordem de serviço. Então é isso que provavelmente o Marcos faz lá na empresa, né? Então, dentre as suas atribuições, né, a manutenção e conservação do maquinário, que é composto por esteiras transportadoras, motores elétricos, bombas, compressores, exaustores, estudo de viabilidade de instalação elétrica, né, de novos equipamentos. Inclusive, ó, guardem essa aqui, ó, estudo de viabilidade para instalação de novos equipamentos. Todo projeto elétrico, eu vou até aproveitar um que está aberto aqui, ó, eu peguei um aleatório aqui, ó. Você tem, né, que é uma planta baixa de um projeto elétrico de uma residência. Vamos fazer de conta que é uma indústria, tá? Não, vou fazer melhor. Vou pegar um de uma indústria aqui, para a aula ficar mais real aqui. Vamos ver aqui o AutoCAD aqui. Então, esse aqui é um exemplo de um projeto lá da JC Distribuição, uma indústria, tá? Então, essa indústria, ela tem uma demanda, tá? Toda a indústria, a demanda dela aqui, ó, é de 298,6 kVA, tá? Você está vendo que a potência está em volt-ampere. A gente vai saber mais sobre isso quando a gente chegar em circuitos de tensão e corrente alternada, né? Mas já vai pescando aí. Quando você faz o projeto da indústria, você pega tudo que tem, ó, iluminação, força, né? Alguns equipamentos específicos, elevador, chuveiro, ó, e tomadas de uso específico diversas que tem lá, né? Que não são motores, no break, sistema de ar-condicionado, né? Lá tem câmara fria para condicionar alimentos, por exemplo. Então, ó, tudo fazendo o somatório aqui deu 298 kVA. Na época, o transformador, né? Depois, quando você chegar lá na matéria, eu vou mostrar para vocês. O transformador escolhido foi um de 300 kVA. Então, esse projeto ele foi feito pensando nessa demanda a partir, né, de um quadro de distribuição geral aqui, ó, que na verdade ele deriva para outros quadros. Então, o que que um projetista ele faz? Ele pega a potência alocada para todos esses quadros aqui, né? Faz um somatório e a partir dele vai dimensionar, por exemplo, ó, a partir dessa potência total, a concessionária na época não era nem a CELG, né, antigamente, essa que era a Centrais Elétricas do Pará, o que a gente conhece hoje como Equatorial Pará, tá? E deu 800 amperes de proteção, tá? A potência geralmente é menor do que a do disjuntor de proteção. Então, toda vez, ó, que você
vai colocar um equipamento novo, como é que é? Como é que é uma boa prática aí de manutenção, uma boa prática, né, que um eletrotécnico de verdade, um engenheiro de verdade vai fazer? Ele vai pegar, fazer um estudo de viabilidade para a instalação desse novo equipamento. Por exemplo, vamos supor que eu vou implementar um sistema hidráulico, igual está falando aqui, por exemplo, né? Então, esse sistema hidráulico, ele tem uma bomba hidráulica, ele tem um tanque que ele vai acomodar o fluido, né? O fluido que vai ser utilizado no circuito hidráulico da empresa, né? Vários equipamentos são comandados por máquinas elétricas, alguns por máquinas pneumáticas e outros por máquinas hidráulicas, né? Geralmente você usa um óleo, né? Esse tanque ele vai ficar cheio de óleo e a bomba elétrica vai alimentar o circuito hidráulico com óleo, né? Semelhante ao circuito elétrico, né? Que vai ser alimentado com potencial elétrico e a corrente elétrica vai fluir nele. Então, toda vez que você vai pôr um novo equipamento, você tem que fazer esse estudo. Você vai ver qual que é a potência total. Vamos supor que no quadro, ó, no quadro de força 4 aqui, por exemplo, né? Você tem uma, tô chutando, viu, um valor qualquer aqui. Você tem uma potência, sei lá, de 46.000 é, volt-ampere aí. Lembrando que volt-ampere é potência, tá? Potência aparente. E daí você vai ver o que que tem de carga instalada nesse quadro que tem esses 46.000. Ah, eu tenho, por exemplo, carga até 44, né? Ou seja, eu vou ter 2.000 watts, volt-ampere de potência ali de folga. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ver qual que é a potência dessa máquina. Se ela for acima, eu vou ter que fazer alterações. Que alterações, professor? Eu vou, por exemplo, talvez eu tenha que mudar a bitola geral desse circuito aqui, porque eu aumentei a potência acima do 46.000, né? Vamos supor que agora virou 48, né? 2.000 a mais aí, né? 48.000, tá? Então, o que que eu vou fazer? Provavelmente eu vou ter que mudar a bitola do cabo, né, para uma bitola maior e também eu vou colocar um disjuntor geral maior para ele poder comportar aquela carga, né, que era anteriormente de 46.000 volt-ampere e agora é de 48.000. Então é isso, um dos serviços que vocês podem fazer, ó. Análise de ações pertinentes ao consumo de energia elétrica, como eficiência, né? Dentre outras atividades. Para inaugurar o setor de qualidade da empresa, Isadora, coordenadora do setor de manutenção, achou necessário implantar um sistema de sinalização visual responsável por informar os funcionários quando os equipamentos estiverem energizados ou desenergizados. Ah, entendi. Então, sei lá, quando estiver ligado, os equipamentos estão energizados. Quando estiver desligado, está desenergizado. Não sei, pode ser ao contrário também, né? Depende aí da metodologia que você vai fazer. Então, o sistema será alimentado por uma tensão de 18 volts, tá? Então, é tensão contínua, que é o primeiro exercício aqui, né? Entretanto, a lâmpada responsável por essa sinalização suporta 12 volts. Ah, então quer dizer que a especificação dessa lâmpada aqui, ó, é que ela é uma lâmpada de 12 volts. O que que vai acontecer se eu ligar direto essa lâmpada que suporta 12 volts em 18? Provavelmente, se já que é 18, né, dá o quê? Dá 6, né, 6 volts a mais aí. Então, provavelmente ela vai queimar, né? Ou ela vai queimar direto, ou ela vai brilhar muito forte e depois ela vai queimar, tá? Então, não seria bom. O ideal seria eu encontrar uma lâmpada de 18, né?
Mas é aquela história, né? Quando você está em empresa, é o que temos para hoje. Nós temos lá no painel, né, de alimentação 18 volts disponível e eu tenho uma lâmpada de 12 volts, né? Eu posso fazer, né, um implemento. Não, professor, é gambiarra. Não, é um implemento mesmo. Não sei se você já viram aquela chave de teste, que você coloca o dedo aqui, né? E aí coloca lá na carcaça do motor ou no circuito, ela acende uma luz aqui, né? Se vocês notarem, ela vai ter uma resistência ali em série com ela, porque aquela lâmpada ela tem uma especificação de potencial diferente. E se você coloca ela na tomada, você tem, pelo menos aqui em Equatorial Goiás, você tem 220 volts, né? Então, se ela não for uma lâmpada de 220 volts, ela vai queimar, tá? E, na verdade, aquela chave de teste, ela nem é muito recomendada, né? Na verdade, ela não é recomendada para você utilizar, tá? Hoje em dia nós temos detectores de fase, detector de tensão, que você coloca uma pilha, né? E aí essa pilha ela vai perceber, né? Ou junto com o sistema, ele vai receber vai perceber o campo eletromagnético de um circuito energizado e sem eu precisar entrar em contato com a rede elétrica, ela vai falar, acusar se está energizado ou não, tá? Mas enfim, como que eu vou fazer para diminuir, né, a tensão dessa lâmpada, né? É o que o pessoal da elétrica, mais especificamente lá na eletrodinâmica, conhece como as leis de Ohm, tá? As leis de Ohm, né, descobriu-se em laboratório que o condutor elétrico, todo condutor elétrico, né, dependendo aí do material que ele é elaborado ali, né, que ele é entrançado, né, ele tem, né, um elemento químico, o cobre, né, o alumínio. Os mais comuns aí é o cobre e o alumínio, tá? O alumínio é uma alternativa mais barata. O alumínio não é tão barato quanto a gente pensa, né? Mas ele é mais barato do que, por exemplo, o cobre. Por isso que em linha de transmissão, sistemas lá de geração, né? Tirando a parte dos barramentos, mas a parte de linha de transmissão, linha de distribuição, né? A rede 13.8, a rede de baixa tensão, todos são cabos de alumínio, né? Com reforço de aço, né? Por isso que chama o cabo de CAA, cabo de alumínio com alma de aço. Beleza. Professor, como é que eu vou descobrir, né? é, Como que essa lâmpada não vai queimar? Você vai utilizar o princípio da primeira lei de Ohm. Matematicamente, a primeira lei de Ohm diz que a resistência, né, ela é a razão entre a tensão e a corrente. Isso parece ser, como se diz, um decoreba, né? Pelo menos a primeira vez que eu vi, é só decorar. Mas aí eu lembro que o professor fez uma provocação. Ele falou assim: a primeira pessoa que descobriu essa característica aqui, ó, como é que ela descobriu? Foi na sorte, né? Outro falou, não sei, ué, revelação divina. Aí todo mundo começou a brincar, né? Você sabe como que é aluno do segundo grau aí, né? Aí o professor falou, não, ele utilizou um método. Aí que método é esse? É o método da adivinhação, professor? Não, é um método que é chamado método científico. O método científico você faz testes, né, no laboratório ali. Então, o Jorge Simon, por exemplo, ele levou lá no laboratório pedaços, né, de condutores de mesmo tamanho e mesma bitola, ou seja, todos eles tinham o mesmo tamanho, o mesmo comprimento e a mesma bitola. E ele percebeu que dependendo do potencial elétrico que ele aplicava aqui, né? Ele aplicava um potencial A aqui do lado, um potencial B, né? Ele poderia também aplicar um potencial A e aterrar aqui, né? Que o potencial da Terra é zero, né? Aí daria a tensão do ponto A aqui, né? A DDP, né?
E ele descobriu que ele aplicando um potencial elétrico, tô chutando, viu? Tipo, sei lá, 30 volts. Ele descobriu que aparecia lá, brotava, sei lá, uma corrente, tô chutando aqui, viu? De, sei lá, vou colocar um valor qualquer aqui, é 4,8 amperes. Então, a unidade de medida da tensão é o volt, tá? E a unidade de medida da corrente elétrica, né? O fluxo ordenado de elétrons que passa no condutor é o ampere, tá? Por isso que eu falei o volt e ampere quando ele está junto, aí é potência, tá? No equipamento. Mas aqui no universo de circuito de tensão e corrente contínua, não existe nessa diferença aí de volt e ampere, só tem alternado. Ah, beleza. E daí ele descobriu, ele pegou, né, e colocou, sei lá, 40 volts aqui. E ele descobriu que apareceu uma outra coisa. Estou chutando, viu? Não fiz cálculo nenhum aqui, não. Estou tirando a cabeça aqui, mas provavelmente se eu tirar aqui a razão vai, né, vai dar errado. Mas ele descobriu que, por exemplo, a corrente elétrica ela deu uma aumentada de quanto? Estou chutando, viu? Sei lá, 5,6. E daí ele percebeu que toda vez que ele aumentava o potencial elétrico, a corrente elétrica também aumentava, né? Aquele comportamento conhecido, né? Como Maria vai com as outras, né? Lembra aquele seu colega? Você compra uma barra circular, ele vai, olha lá, assim, não, eu vou comprar uma também. Você compra um drone, ele vai lá e compra o drone também. É o Maria vai com as outras. E esse comportamento na física e na matemática ele é chamado de direto e proporcional. E vocês sabem como que eu apresento esse comportamento de forma matemática? Não faço nem ideia, professor. Através de uma divisão, de uma razão. Por quê, professor? Porque você recebeu uma revelação? Não. Lá na matemática, por exemplo, ó, vou dar um exemplo bem simples aqui, ó. 4 dividido por 2 dá quanto? Pai, professor, dá 2, né? Por exemplo, se eu aumentar esse 2 aqui, que é o numerador, para 4, para continuar aparecendo 2 aqui, dando a resposta de 2, para quanto que eu tenho que colocar o valor do numerador aqui? Ai, professor, tem que ser 8, né? 8 dividido por 4 dá 2. Vocês perceberam o que que aconteceu aqui? Eu aumentei o valor do numerador aqui, ó, do denominador, desculpa, o numerador ele teve que aumentar para manter essa constante. É isso que a primeira lei de Ohm ela prega. Mas existe um problema matemático. Toda vez que eu encontro duas variáveis, no caso a tensão e a corrente, quando elas são essas variáveis, eu vou lá no laboratório e testa, né? Toda vez que eu aumentei a tensão, aumentou a corrente. Toda vez que eu diminuí a tensão, diminuiu a corrente. Eu, né, como cientista, como, sei lá, engenheiro ou físico, né? Percebi isso no laboratório, eu vou enunciar, né? Ó, se é diretamente proporcional, então uma divisão. Só que quando é uma divisão, você concorda que essa primeira lei de Ohm ela poderia ser corrente dividido pela tensão? Não ia continuar direto e proporcional? Aí que o físico lá, né, o George Simon Ohm teve uma sacada de gênio. Ele percebeu que todas as vezes o valor da tensão é sempre maior que o valor da corrente que aparece no circuito. Então, o que que vocês acham mais fácil de dividir, né? Por exemplo, 40 por 5,6 ou 5,6 por 40, né? É muito mais fácil dividir 40 por 5,6. Aí por isso que a primeira lei de Ohm
matematicamente ao valor da tensão dividido pela corrente. Porque aquele condutor ali, ele vai apresentar uma resistência elétrica particular, né? Dada as características, né? Mesmo comprimento e mesma área da seção transversal, ou bitola, né? Ele vai apresentar esse comportamento. Essa é a primeira lei de Ohm, né? Que descritivamente lá no livro está falando que é a oposição à passagem de elétrons, né? Essa é a definição descritiva. Mas a definição matefísica, ou seja, matemática baseada no comportamento físico do circuito, ela é uma divisão, tá? E daí, como ó, sempre o valor da tensão geralmente ela é maior que o valor da corrente, então colocou tensão dividido pela corrente. Só por isso, tá? Beleza. Mas aí como é que eu resolvo? Para eu drenar a tensão aqui da fonte, né, de 18, se a gente fizer uma subtração aqui, dá 6 volts, né? Então, na verdade, eu preciso drenar 6 volts, né? 6 volts dessa fonte de 18 volts, né? Eu dreno 6, quanto que vai sobrar? Vai sobrar 12 volts, que é exatamente a especificação. Então, foi isso que o eletrotécnico fez. Ele colocou uma resistência em série, porque essa resistência em série ela vai drenar e uma resistência de um valor tal, né, que é o que a gente tem que descobrir, que drena essa energia. Eu vou pegar aqui rapidão, antes da gente finalizar aqui a aula. E aí eu vou falar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá carregando aqui, é porque o arquivo é meio grande. Já que aparece aí para vocês aí. E daí a gente pode aproveitar para falar sobre a lei de Kirchhoff, tá? A lei de Kirchhoff tá carregando, pessoal, rapidão. Está demorando para. Ah, agora vai. Então, pessoal, como minha letra não é muito aqui. Minha letra, na hora que eu escrevo aqui é, no, na mesa digitalizadora, sai um pouco zoada aqui minha letra, né? Então, o primeiro passo aqui, né? Você pode, utilizando a primeira lei de Ohm, né? Que eu enunciei aqui, né? Que é a tensão dividida pela corrente, né? Você vai encontrar, já que ele dá a tensão da. Ele não dá a tensão da. Né, ele deu a tensão da lâmpada, né? Então, é fácil você descobrir, por exemplo, a corrente, né? A corrente que vai ter que fluir nessa lâmpada de modo que ela não queime, tá? Utilizando aí a primeira lei de Ohm, né? É só você passar a corrente para o outro lado, e a resistência aqui, ó, 12 dividido por 6 dá 2 amperes. Então, você vai ter 2 amperes fluindo no circuito inteiro.
Esses dois é a corrente necessária para que ele não queime. Pessoal, rapidão aqui, deixa eu só registrar aqui. Deu aqui 22 horas, mas a gente vai finalizar aqui, tá? Só um minutinho. É que a gente continua. Só um minutinho. Ó, deu certo aqui. Vamos continuar aqui. Então, né? É, você tendo a especificação da lâmpada, né? Que ele falou que é 12 volts. Você, pela primeira lei de Ohm, né? Isolando a corrente, você vai achar a corrente total. Por que que eu estou dizendo que é a corrente total? Porque a corrente total, né? Num circuito em série, né? Ele vai compartilhar a mesma corrente, tanto para o resistor de sacrifício aqui, né? O resistor que vai consumir os 6 volts, né? Como é que eu achei, né? Você subtrai a tensão da fonte, né? Com a tensão específica aqui, né? Que é da lâmpada de 12 volts, você acha a tensão que o resistor vai ter que consumir. Inclusive, numa placa de circuito aí, você sabia que a tensão do resistor é dele drenar energia, por exemplo, numa fonte de computador aí, quem já montou aí, por exemplo, você pega lá 220 volts, né? Alternado, aí a fonte chaveada ela transforma aí tem lá pontos de alimentação de 5 volts, 12 volts, se eu não me engano, acho que 24. Eu não me lembro se tem mais outro tensão, mas eu sei que acho que tem 24, se não me falha a memória, 24, 5 volts, 12, acho que tem de 10 também, não me lembro, viu? Faz muito tempo que eu não mexo com fonte. Então, dependendo da placa-mãe, né, por exemplo, para alimentar um circuito, sei lá de uma perna do processador lá, né? Eu preciso, sei lá, de 1,1 volt. Só que a menor tensão que eu tenho disponível lá na fonte da placa-mãe é 5 volts, tá? Então, né, sabendo disso pelos padrões de construção, como é que ele vai fazer isso, né? Como que o fabricante, a ASUS, por exemplo, ela vai fazer isso? Ela vai, sabendo que ela tem 5, 12, sei lá, 12, 24 volts ali disponível, ela vai colocar no projeto do circuito resistores, geralmente em série, para ele drenar, né, aquela tensão de 5, por exemplo, né? Se fizer aqui eu falei que era 1,1, né? Então, ó, 5, né? Aí menos 1,1 volt, por exemplo, ele teria que drenar 3,9, né? 3,9 volts. Então, eu colocaria um resistor com uma resistência tal que ele drene essa tensão, caso, né, a parte lá da placa-mãe alimente com 5 volts, dependendo do projeto. Se for alimentada pelo de 24 volts, então ele vai ter que fazer esse ajuste no projeto lá da placa-mãe, tá? Então, basicamente, em todo equipamento eletrônico, o resistor ele faz essa drenagem, né? Inclusive, tem o efeito, né, que é o efeito Joule, o efeito de aquecimento. O segundo passo, né, você aqui a gente já tinha feito aqui de cabeça, né, é encontrar a tensão do resistor. A lei de Kirchhoff, ela fala que
O Kirchhoff, ele fala que dentro de um circuito, por exemplo, a fonte aqui, ela é positiva porque ela doa energia para os equipamentos, né, para os resistores, para a lâmpada, né, essa lâmpada aqui também é um resistor, né, só que ela emite luz, tá? Daí, se você perceber aqui, sempre numa malha, quando eu falo uma malha, é esse circuito aqui, ó, composto pelo a fonte de 18, o resistor, que eu estou tentando projetar ele, né, para a lâmpada não queimar, tem que ter uma resistência que vai consumir os 6 volts, e a lâmpada que tem a especificação de 12 volts. Você perceber, se eu colocasse aqui vários resistores, mais essa lâmpada, esses resistores, independente se for o mesmo valor dessa resistência que eu estou tentando achar, né? Junto com a resistência da lâmpada, que é de 6 ohms, né? Pela especificação dela aqui, eles iriam consumir os 18 volts. Aí por isso que Kirchhoff fala que dentro de uma malha, o somatório das tensões, ou seja, a tensão que gera o potencial elétrico, a energia, menos o valor das tensões que consomem, né? Ou seja, o 18 menos os 12 volts menos os 6 volts vai ser igual a zero, tá? Então sempre, esse é o macete, né? É uma técnica para a gente conseguir resolver circuitos aí que a gente vai utilizar bastante aí daqui para frente, tá? Então, agora a gente tem subsídio para encontrar o valor da resistência. A gente já achou o valor da corrente, né? Já tinha o valor da corrente e o valor do potencial que ela tem que consumir, né, pela primeira lei de Ohm, né, a tensão de 6 volts dividido pela corrente, que eles vão compartilhar a mesma corrente, vai dar um resistor de 3 ohms. Então, o técnico ele teria que colocar um resistor, né, de 3 ohms aí de resistência, de modo que dessa fonte de 18 volts ele consuma os 6 volts e sobre os 12 que é a especificação da lâmpada para que esse sistema de sinalização ele não queime, né? Então, assim, é uma coisa simples, mas é simples depois que você entende esses princípios, né? E eu tenho uma solução alternativa aqui, ó. Lembra que eu falei que o Kirchhoff, ele diz que o somatório das tensões na malha, né, vai ser igual a zero. E daí, ó, sempre a tensão da fonte, a U1, né? Ela é positiva, as outras são negativas aqui, ó. Eu poderia reduzir numa única equação, né? Se você pegar a equação aqui, ó, da primeira lei de Ohm, né? A tensão não vai ser igual, né? Isolando ela, né? Não vai ser igual a resistência vezes a corrente elétrica, tá? Então, você tem a tensão 1, que é da fonte, menos. Lembra que tudo que consome energia vai ser negativo, né? A corrente do resistor, tá? E vezes a resistência dele, que eu iria achar, né? É uma outra alternativa. E menos a tensão na lâmpada, que a gente já até sabe, né? Que o exercício deu que é de 12 volts aqui, ó. Fazendo, né? Isolando, ó, vai dar igual a zero, que é o enunciado aí da lei de Kirchhoff para as malhas aqui, né? Fazendo aqui isolando o resistor aqui, ó. Aqui vocês entenderam o que foi feito aqui, ó. O, a tensão 1, ó, e a tensão da lâmpada e da fonte ficaram de um lado da equação, ó. Ele passou para o outro lado aqui, ó, que está negativa, né? Para o outro lado, positiva aqui, ó. E agora, como eu tenho a corrente do resistor, né, que passa no resistor, vezes a resistência que eu quero achar aqui, ó, e eu passo dividindo aqui, ajustando a equação aqui, né? Resistência vai ser igual o quê? A tensão da fonte menos a tensão da lâmpada dividida pela corrente, né? Que passa pelo resistor, que como é uma associação em série, é a mesma, né? Que é a de 2 amperes aqui, ó.
Então, numa única equação aqui, ó, eu já poderia montar. Obviamente, eu teria que fazer antes esse passo aqui, ó, que é achar a corrente elétrica, essa aqui é a total, né? Utilizando também a primeira lei de Ohm, já que eu tinha a especificação da lâmpada, né, de 12 volts e a resistência dela que é de 6 ohms. E geralmente numa lâmpada, lá no bulbo dela ali, vem a tensão que ela suporta ali e a potência, né? Não vem o valor da resistência. Aí você, né, pelo valor aí e da potência e da resistência, daria para você achar, não, o valor da potência e da tensão, dá para você achar a corrente que vai passar por ela e você poderia utilizar a fórmula da potência combinando com a fórmula da primeira lei de Ohm para achar resistência. Você poderia achar isso numericamente. Ah, mas é, um técnico, né, um eletricista, geralmente lá quando está dando manutenção, até o engenheiro, ele vai utilizar um instrumento. Aí, professor, tem uma forma mais fácil. Eu pegaria o multímetro, colocaria ele para fazer a leitura, né, de resistência, ou seja, no modo ohmímetro, e aí eu aferiria a resistência dele. Também, esse é um outro jeito. É um jeito prático de você lá encontrar, né? Você poderia achar de forma teórica, mas você pode simplesmente pegar o multímetro lá, colocar uma ponta de prova lá no bulbo da lâmpada e outra ali na parte da rosca, né? Que é uma chama base E29, e aí a resistência que aparecesse lá seria a resistência da lâmpada, né? Que é o que foi colocado aqui na especificação. Mas geralmente a especificação que vem em lâmpada é a especificação da tensão, né? A tensão para ela justamente para você saber se ela foi projetada para 220, se ela foi projetada para 127 volts ou contínua, né? No caso, nesse caso de 12 volts, né? E aí você acharia a resistência elétrica aqui, né, do circuito, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Desculpa eu ter passado um pouquinho do horário aí, né? Mas a gente precisava fazer esse fechamento, essa finalização. Próxima aula, quando eu analisar o próximo exercício, eu já vou mostrar lá o FET Colorado, né? Como que vocês poderiam ter colocado lá naquele simulador, né? É, um, esse circuito aqui, né? Para vocês verem, né? Ou na prática, né? A simulação, é, a- além você vir lá no laboratório utilizando os instrumentos, né? O multímetro, é uma forma de você visualizar literalmente o fenômeno físico, né? E você entender também, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.